Olá, caro cursista. Sou assistente social do CACIES, me chamo Josimar Aparecida de Ramos. Neste momento não farei a minha audiodescrição, pois vocês estarão apenas ouvindo a minha voz. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este módulo, que é de grande importância para a formação de vocês como profissionais de educação especial. E que essa formação intitulada A Importância do Assistente de Educação Especial no Atendimento aos Estudantes PAEDs seja uma reflexão sobre a ética profissional e a relação escola-família. E que essa formação ela possa contribuir para uma prática mais inclusiva e humanizada. A inclusão escolar de estudantes com deficiência requer uma abordagem cuidadosa e comprometida, que vá além da simples presença na sala de aula ou na escola. E é nesse contexto, o assistente de educação especial ele desempenha um papel fundamental no suporte ao estudante público-alvo da educação especial, denominados estudantes PAED, promovendo a sua participação ativa no ambiente escolar. Esse trabalho ele exige não apenas o conhecimento técnico, mas também sensibilidade, ética profissional, conhecimento teórico e uma relação colaborativa entre escola, família e equipe pedagógica. O trabalho do profissional assistente ele não se restringe a uma função assistencialista, mas sim ao apoio para promover a autonomia e a participação efetiva do estudante na sua aprendizagem e na vida escolar de maneira significativa. Para que essa atuação ela seja eficiente, é fundamental que os assistentes, que os profissionais, eles compreendam as especificidades de cada estudante e as estratégias adequadas para o melhor desenvolvimento de seu trabalho da melhor forma possível. Além disso, deve estar preparado para lidar também com os desafios diários, contínuos, como as questões comportamentais dos estudantes, socioemocionais, ou seja, as necessidades individuais de cada um. O acolhimento, o estímulo ao desenvolvimento da autoestima e o suporte no gerenciamento das emoções fazem parte desse trabalho também, que deve ser conduzido com empatia, profissionalismo e ética. A Resolução número 4 de 2009, que institui as diretrizes operacionais da educação especial para o atendimento educacional especializado na educação básica, ela aponta a existência do profissional que presta apoio escolar nas atividades de alimentação, higiene e locomoção. Por sua vez, a nota técnica número 19 de 2010 da Secretaria da Educação Especial do Ministério da Educação, o MEC, por sua vez, direciona que esses profissionais do apoio, eles devem atuar na promoção da acessibilidade. Então, desta maneira, depreende-se dessas normativas que o profissional de apoio escolar, ele deve auxiliar nas atividades de locomoção, higiene, alimentação, da acessibilidade à comunicação, dentre outras que amparem o estudante com deficiência no processo de ensino-aprendizagem, destacando que esse auxílio ele não deve ter um caráter pedagógico em sentido estrito. Equivale dizer que não deve ser responsabilidade do profissional assistente de educação especial ensinar o conteúdo curricular ou realizar quaisquer funções estritamente pedagógicas, pois essas práticas são de responsabilidade do professor. Sendo assim, a atuação do assistente de educação especial em relação aos estudantes, ela se dará, por exemplo, auxílio ao desenvolvimento de interação social, essa interação dos estudantes com os seus pares, com os professores, com a comunidade escolar, e de comunicação, nos comportamentos e ou interesses repetitivos ou restritos, quando presentes fobias e crises, moderação em eventuais situações de comportamento disruptivos. Então, o profissional ele deve atuar de forma articulada nesse sentido com os professores de sala comum,
da sala de recurso e quando houver professores do apoio pedagógico especializado, entre outros profissionais no contexto da escola. E é dessa maneira que vai proporcionar um ambiente mais inclusivo, garantindo a participação ativa no processo de escolarização e de forma mais segura. O profissional assistente de educação especial, ele não pode ser um profissional capacitista. Deve atuar para que o estudante progressivamente ganhe autonomia e consiga participar da rotina escolar com o mínimo de interferência. Ou seja, não pode tratar o estudante como incapaz ou inferior devido à sua deficiência ou sua condição. Ele é um sujeito de direito de aprender, respeitando as suas limitações. O profissional deve atuar de maneira inclusiva e incentivadora, ajudando ao estudante a desenvolver a sua autonomia e a sua independência dentro da escola. A ideia central é de que o estudante ele deve e ele pode progressivamente ganhar autonomia. Significa que o papel do assistente não é fazer tudo pelo estudante, mas sim apoiá-lo, que aos poucos ele vá se desenvolvendo, estimular continuamente esse estudante em determinadas ações, em determinadas atividades, garantindo que com o tempo ele consiga participar da rotina da escola com menos interferência, respeitando também o seu tempo de aprendizado. Em resumo, podemos dizer que o assistente de educação especial ele deve ser um grande agente facilitador, ajudando o estudante a superar os seus desafios, mas sempre respeitando a sua capacidade de aprendizado e desenvolvimento. A construção dessa relação de confiança, tanto com o estudante quanto com a escola e também com a família, é necessário. Então, criar um vínculo seguro e respeitoso que permita que o estudante se sinta acolhido por você, profissional, favorecendo a sua adaptação ao ambiente escolar, apresentando esse ambiente escolar para esse estudante continuamente, todos os dias, se necessário for. A sua participação nas atividades é crucial. A confiança, ela fortalece a autoestima do estudante e possibilita que ele expresse as suas dificuldades. Mesmo que esse estudante ele não seja verbal, ele pode expressar a partir das suas expressões os seus sentimentos e as suas necessidades, sem medo de julgamento, tornando o processo educativo mais significativo e prazeroso. Para isso, o profissional ele deve demonstrar paciência, respeito e uma escuta e observação ativa, valorizando cada conquista do estudante, por menor que pareça. E para que esse trabalho ele possa acontecer da melhor forma possível e de forma profissional, a ética profissional e o conhecimento das especificidades dos estudantes é crucial dentro desse processo. Então, a ética profissional ela é um pilar essencial para a atuação do profissional assistente de educação especial. O respeito à individualidade do estudante, a preservação de sua dignidade e o comprometimento com a inclusão são princípios que devem nortear a sua conduta. Além disso, é fundamental que o trabalho deve ser realizado com comprometimento, evitando práticas que possam reforçar a dependência do estudante e, ao invés disso, estimulando sua autonomia sempre que possível, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para todos e possibilidades de participação plena. E conhecer essas especificidades de cada estudante é essencial, pois cada um é um. Então, cada estudante ele apresenta necessidades e formas de aprendizagens diferentes. Ele aprende de maneira diferente, exigindo estratégicas, na maioria das vezes, individualizadas para cada um. Esse conhecimento ele deve estar sempre alinhado a práticas éticas, garantindo que o estudante ele seja respeitado em sua singularidade.
Então, o profissional ele deve familiarizar-se com diferentes tipos do que causa essa deficiência, do que é essa funcionalidade, de que maneira que esse estudante funciona, né? Entender um pouquinho mais sobre os transtornos, as dificuldades, compreender como melhor atender cada estudante dentro desse contexto escolar, seja dentro da sala de aula, seja em outros espaços específicos, evitando qualquer tipo de rótulo ou tratamento padronizado, reconhecendo que cada estudante ele tem um potencial próprio e que a inclusão ela deve ser um processo contínuo de adaptação e evolução. Então, dessa maneira, o profissional assistente ele deve compreender essas limitações de cada estudante, essa funcionalidade, esses sinais que o estudante, na maioria das vezes, ele nos dá, que pode ocorrer com qualquer indivíduo, e não construir a partir disso um juízo de valor que gere qualquer tipo de preconceito e influencie nas possibilidades de desenvolvimento desse estudante. É fundamental também que o profissional, assim como o professor e a equipe da coordenação pedagógica, os estudantes, tenha conhecimento do histórico de vida desse estudante, compreendendo as suas limitações e principalmente as suas possibilidades reais. E também ter o conhecimento das barreiras que ocorrem dentro desse espaço que não fortalece o aprendizado desse estudante. Então, conhecer as características próprias de cada um, podendo dessa forma compreender e entender o momento em que o estudante está nervoso, está inquieto, que ele está alegre, triste, disposto a participar ou não participar naquele momento daquela atividade, por qual motivo. Dessa maneira, maximizar o máximo possível o desenvolvimento da autonomia do estudante. Então, buscar esse conhecimento acerca do estudante que talvez precise um pouco mais de sua atenção e um pouco mais de participação plena e até mesmo de um suporte. Então, ter esse foco de sensibilidade para essas informações permite um acompanhamento mais eficaz e humanizado, promovendo um ambiente inclusivo e acolhedor. E essa comunicação, esse aprendizado, esse conhecimento em específico desse estudante, ele só vai existir se de fato houver uma comunicação efetiva entre o assistente da educação especial, a coordenação pedagógica e a família. Então, é essencial para o desenvolvimento integral do estudante, quando há um diálogo aberto, com respeito mútuo e alinhamento de objetivos. Os esforços de todas as partes se somam, criando um ambiente favorável ao aprendizado e ao bem-estar e à segurança do estudante. Então, o assistente da educação especial ele deve manter um diálogo constante com a coordenação pedagógica em relação ao seu público, ao seu estudante, garantindo um acompanhamento eficaz e alinhando as suas necessidades e potencialidades. Por outro lado, a falta desta comunicação ou os ruídos no processo, eles podem gerar conflitos e comprometer o progresso da criança. Então, implementar essas práticas eficazes no decorrer do trabalho, no desenvolvimento do trabalho enquanto assistente de educação especial é fundamental. Utilizando ferramentas adequadas é fundamental para fortalecer esses laços. E aí aqui a gente traz alguns elementos basilares desse diálogo. E aí podemos destacar a interlocução direta e colaborativa, que é onde o profissional assistente da educação especial ele deve manter um diálogo constante com a coordenação pedagógica. O fluxo de informação transparente, quando há alguma alteração, ela foi identificada, quando há uma mudança de comportamento desse estudante, há algo diferente no qual foi identificado. A responsabilidade recíproca. Assim como a escola ela deve informar a família, os pais,
os pais ou os responsáveis também precisam manter a instituição atualizada. Então, essa interlocução direta e colaborativa, ela é especificamente quando houver mudanças no comportamento ou na condição do estudante que possam afetar a sua saúde, a sua segurança, o seu bem-estar. Esse fluxo de informação transparente, ele se refere quando alguma alteração ela foi identificada. Então, a coordenação escolar ela tem a responsabilidade de comunicar à família, assegurando que todos os detalhes sejam transmitidos de forma clara e oportuna. Mas para que a coordenação pedagógica ela possa comunicar à família dessas alterações identificadas, é necessário que o profissional assistente da educação especial ele relate isso também para a coordenação pedagógica, de uma forma na qual seja um respaldo tanto profissional quanto também um respaldo para aquele estudante. Essa responsabilidade recíproca, ela significa que a escola ela deve informar a família. Os pais ou os responsáveis também precisam manter a instituição escola atualizada sobre a situação real e atual do seu filho, promovendo assim um intercâmbio contínuo entre essas informações. E esses elementos basilares, que a gente trouxe aí, nada mais é que bem construído profissionalmente, consolidados no ambiente escolar, a ação ela se torna preventiva e intervencionista. Então, esse fluxo colaborativo ele permite a identificação precoce de possíveis problemas e a implementação de medidas preventivas, garantindo um ambiente mais seguro e saudável para o estudante. Por outro lado, a falta dessa comunicação, ela pode gerar ruídos, ela pode gerar conflitos e comprometer não só a atuação do profissional, como também todo o desenvolvimento desse estudante. Dessa maneira, o assistente da educação especial, ele atua como um pilar essencial para o desenvolvimento integral do estudante. Seu trabalho é primordial para o suporte contínuo, assegurando que as necessidades específicas daquele estudante sejam atendidas, atuando de forma colaborativa, ativa na educação, promovendo o desenvolvimento pleno daquele estudante. Então, desta forma, o profissional assistente de educação especial é a peça-chave, tendo um papel fundamental na promoção do desenvolvimento da autonomia e nas relações sociais dos estudantes PAEDs. A sua atuação profissional ela vai além do apoio, ela se torna essencial para garantir a equidade, o respeito, as diferenças e a construção do ambiente escolar mais inclusivo, acolhedor e humanizado, onde todos tenham a mesma oportunidade de aprendizado e conhecimento justo. Portanto, caro cursista, você que atua como profissional assistente de educação especial é um colaborador essencial, indispensável, contribuindo não apenas para a aprendizagem, mas também para a construção de um ambiente escolar mais inclusivo e humanizado. Encerramos aqui o nosso módulo. Desejo a todos ótimos estudos e muito sucesso na jornada profissional.